o coração de Tamar poderia ter entrado no desespero muito facilmente, porque ela percebe que o primeiro morre. Ela persevera, né? Persevera crendo, porque nós trazemos à memória aquilo que nos traz esperança. Glória a Deus, mais uma sexta-feira do Meditar e graças a Deus aqui com uma bela de uma companhia. Amém, shalom, glória ao Senhor. Dessa vez nós viemos nessa semana, né, onde nós estamos falando bastante sobre Tamar e sobre o posicionamento de Tamar. Você tem acompanhado aí as ministrações durante a semana, né? O irmão Leandro aí tem editado Se Repartir e cada um com a sua porção. E Tamar é uma figura muito poderosa. É uma figura da tamareira. E nós vamos abordar um pouco sobre o significado de paciência e como é difícil ter paciência nesses nossos dias, né? Até com áudio em duas vezes, né? Mais rápido. 2x e alguns preferem ouvir em 3x se possível, né? Se existe... Vou ver em 4, se possível. Se possível. Só que a tamareira é algo muito significativo, porque quem planta tâmaras não colhe tâmaras. Assim se diziam os antigos, porque hoje em Israel você tem um avanço muito poderoso para conseguir colher tâmaras mais rápido. Você pode agora colher tâmaras em 12 anos. 12 anos de espera para colher um único fruto. Sim. E a história de Tamar é aquela que espera, né? Não é aquela que simplesmente vou gerar vários e vários filhos, mas é aquela que sofre um processo para receber a semente, para gerar a semente e para conseguir dar à luz a um milagre, porque foi uma dupla honra, né? Então é isso que nós vamos tratar no dia de hoje. Você que não acompanhou essa semana aí, ontem a minha esposa ministrou, e você pode encontrar, né, essa ministração aqui dentro do canal da Igreja em Vinhedo e ouvir um pouco sobre o que nós estamos conversando essa semana. Tem também a ministração de domingo, então se contextualiza para que você consiga entender o mover do Senhor, se mover na palavra de Deus e entender que realmente o Senhor honra as pessoas a quem Ele depositou uma promessa. Então, hoje nós vamos meditar no quê? Nós vamos meditar em colocar a mente na promessa, guardando o coração do desespero. O verdadeiro escolhido não escolhe a mão, né? Ali estava marcado ali estava marcado não escolhe a mão, mas na verdade é não encolhe a mão. Então essa é a realidade de que o Senhor tem para nós. E o porquê encolhe a mão, né? Não encolhe a mão. Porque nós estamos conversando a respeito de Zeres e de Pera. De Zera e Pérez. Então são duas pessoas muito significativas na vida de Tamar, porque é um fruto de um posicionamento muito incomum. E assim como nós trouxemos aqui, eu amo o hebraico, eu amo a maneira com que Deus escreve, porque o nome em si de Tamar significa a tamareira. Então, Tamar, muito mais do que ter esse nome, porque às vezes a gente hoje, né, a gente quer dar um nome pro nosso filho que surge na nossa mente que a gente acha legal, né? Pô, eu sempre... Tá na moda. Tá na moda. Eu quero dar o nome pro meu filho de Zion. Vou dar um nome pro meu filho de Gabriel, porque significa anjo. Porém, na figura hebraica, geralmente era por um contexto, tinha um motivo, tinha uma essência, até mesmo a dificuldade que João Batista, né, teve para receber o nome, porque eles estavam questionando, como assim você vai dar esse nome para o seu filho, né? Fazia parte da linhagem, né? Exatamente, não tinha uma linhagem, porém, né? Tinha um significado maior no espírito. Exatamente. Então, Tamar recebe o nome de tamareira. Então, ela vê realmente que para gerar o fruto dela, teve que esperar uma bela de um tempo. E ela não simplesmente esperou, ela se posicionou como alguém que iria frutificar. E ela foi atrás, e aquilo que ela viveu como uma futura geradora de uma promessa, né? Eu não sei como você enxerga esse processo de Tamar, esse posicionamento de Tamar,
né? Porque Tamar, ela poderia ter ficado em casa e falado assim, não, eu torço para que um dia o meu sogro venha e traga o menino que tá homem, né? Talvez amanhã, talvez amanhã, talvez amanhã, talvez amanhã, e ela poderia estar esperando até hoje, né? Talvez amanhã, e nunca vem esse amanhã. Só que Tamar, ela não ficou esperando o amanhã. Ela falou assim, o menino é homem e ele não me deu. O menino já é homem e ele não fez. Ela entendeu que Jacó não iria dar, porque senão já tinha dado. Então ela se posicionou com muita sabedoria, né, diante da perca que Jacó já tinha da filha de Sua. Então ele perdeu a esposa e estava aberto para que aquilo acontecesse. Não sei como você enxerga isso, amor, como você enxerga isso? Enxergo exatamente na questão da oportunidade, né? Ela viu a oportunidade, como eu falei ontem, né? Você pode assistir aí, mas eu trouxe um SIM, um acrônimo SIM, né? Que ela foi submissa à ordem de Judá, ela vai mesmo, volta para casa, e nessa solidão, ela persevera, né? Persevera crendo, porque nós trazemos à memória aquilo que nos traz esperança. Então, ela realmente é uma mulher que reage de uma forma positiva, no sentido de perseverar, né? Que é o tema dessa semana, a gente persevera na solidão. A gente não se agarra com as coisas negativas que nos aconteceram, mas nós perseveramos na fé daquilo que Deus vai realizar para nós, né? Daquilo que Deus vai nos envolver em sua história que Ele mesmo escreve. Então, eu vejo essa atitude de Tamar, uma mulher submissa, uma mulher que é igreja submissa, intencional, porque quando ela vê que Judá não vai dar o filho, ela começa a ser intencional, né? Porque ela ainda é fértil, né? Então ela vai ser intencional nessa oportunidade que ela vê Judá para gerar essa maturidade que Judá não teve, né? Então eu enxergo muito dessa questão, nessa perspectiva, né? A mulher já lida muito negativamente com a solidão, com a rejeição, ela fica louca às vezes, né? A não ser que você seja fora da curva e viva mesmo no espírito. Mas a mulher que pende para a alma é louca, é insensata, mas a sábia que edifica o lar é aquela que tem essa perseverança, que sabe lidar com toda e qualquer ocasião, porque não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. E o interessante disso tudo que a Kate acabou de dizer é que a consequência da vida de Tamar, porque ela teve dois maridos. O primeiro marido de Tamar, ele era perverso, e a palavra do Senhor fala que foi o próprio Deus que o abateu. O segundo, ele não honrava um princípio, porque ele era egocêntrico. Ele falou assim, se o filho não é meu, né, se não vai vir da minha descendência, é para dar descendência ao meu irmão, eu não vou fazer isso. E ele não honrava aquilo que era realmente uma direção de Deus. E o que o Senhor fez quando ela, no posicionamento, decidiu usar da fertilidade dela para realmente fazer acontecer aquilo que era o frutificar, Deus honrou ela. Ela vai e recebe tanto Pérez quanto Zerá. Então, nós temos em si a figura em Pérez, uma figura de um rompedor, apesar que aparentemente seria Zerá que seria o rompedor, né? Seria Zerá que é o primogênito. seria o primogênito rompedor, porque é ele que coloca a mão para fora, é ele que vem que amarra o fio de escarlate. Nossa, ele tem um fio de escarlate na mão, né? Então é ele vai ser o primogênito. Quando pensa que não, ele encolhe a mão. E quem nasce, quem ninguém nem tinha fio, não tinha nada, tava lá dentro esperando a vez dele, né? Vai ser, daqui a pouco meu irmão vai nascer, porque ele já botou a mão, vai sair pra fora, né? A parteira vai puxar. Só que na verdade não é isso que acontece. Na verdade, aquele que estava ali escondido é aquele que realmente rompe e recebe o nome de Pérez, que é realmente o rompedor. Aonde nós vamos encontrar na vida de Pérez como precursor da vida e da existência de alguém que é um marco de Israel hoje, que é a vida do rei Davi. E o rei Davi, ele é realmente uma essência, uma raiz, onde o próprio Filho de Deus, Yeshua, é chamado de raiz de Davi. E ele vem realmente de Pérez, o rompedor, de um posicionamento de Tamar completamente longe de um discernimento humano, onde ela se veste realmente como uma prostituta sacerdotal, né? E consegue dar o bote ali, consegue dar a armada e, né? Vocês já conhecem a história, vocês estão por dentro da história. Amém? Então, eu achei muito interessante dentro desse tema, né? De colocar a mente na promessa,
Porque o coração de Tamar poderia ter entrado no desespero muito facilmente, porque ela percebe que o primeiro morre, ela percebe que o segundo morre, ela percebe que o terceiro foi colocado, né, de uma maneira a não honrosa da parte de Judá, né? Eu não vou honrar aquilo que eu falei. Tanto que quando ele percebe que ele é o pai das crianças, ele fala assim, ela é mais justa do que eu. Então, ela poderia ter entrado em desespero. Só que Tamar, ela muito pelo contrário. Tamar, ela não entra em desespero. Tamar com um posicionamento completamente estratégico, completamente cheia de uma inspiração divina. Ela fala assim, já sei o que eu vou fazer. Ah, ele não vai me honrar? Bom, ele tá indo pra lá, vou fazer um plano aqui, vou fazer isso daqui, mas eu vou frutificar. Ela realmente foi a tamareira. Então, chegando no final das contas, se posicionou. Tá, mas e aí? E aí, o que você vai me dar? Né? Aonde vem a promessa do cajado, aonde ela declara, né? Ela quem fala. Ela que diz. Ela que fala. O que eu quero é o bordão, o que eu quero é o selo, né? E o outro é... Tu consegue lembrar? Anel. Então, é o O selo. selo, cajado e o cordão do sacerdócio. E também um cabrito, né? Que é a marca da rebeldia. O cabrito ela recebe antecipadamente. O cabrito é a promessa. É a promessa. E ela pega os 3, que são mais importantes do que o rebelde. Com certeza. E Né? some! Você promete o rebelde aí pra mim. Promete o rebelde pra mim, que na verdade o que eu quero é o sacerdote. Eu quero o seu sacerdócio, eu quero o teu cajado e eu quero o teu selo. Eu não quero ser o rebelde. Precisa. Né? Precisa. Ele promete... Olha que interessante, eu nunca tinha parado pra pensar nisso. De que ele promete o bode. Né? Ele promete a rebeldia, porque ele dá o primeiro filho, que é o bode. Ele já deu um bode pra ela, que é o primeiro filho, que era o perverso. Ele deu o segundo, que também era rebelde. Por isso que Deus matou 2 bodes. E no fim ele é o rebelde. E no fim, ele era o rebelde, exatamente negligente. E tu quer falar a respeito disso, amor? A respeito desse posicionamento? Ou posso seguir? Pode seguir. Então, nesse quesito, nós percebemos que Deus, ele é um Deus que, por mais que você seja injustiçado, por mais que você esteja diante de um cenário que é contra você, completamente contra você, se você carrega realmente um posicionamento diante de Deus, Deus nunca vai te desamparar, Ele nunca vai te desonrar, Ele nunca vai te deixar de lado, Ele nunca vai ser chamado de infiel. Ele não vai deixar ser chamado de infiel, porque ele nunca foi infiel. E ele nunca vai ser infiel. Seja todo homem mentiroso, Deus permanece fiel. Essa é a sua realidade, ainda que ela tenha que esperar por um tempo, e dentro desse tempo ela tem essa figura de ser injusta, de ser realmente a maldição da família, porque casou com ela, mata, né? Casou com ela, morre. Só que, na verdade, ela é uma grande luz, né? Que fica denunciando a perversidade dos filhos, né? Então, eu encontro muito na vida de Tamar esse mesmo posicionamento que se assemelha ao posicionamento de José, né? Porque o posicionamento de José é: estou dentro da cova, vou ser realmente injustiçado pelos meus irmãos, porém Deus tinha um caminho para José. Então, estou dentro da prisão, mas tem um caminho para mim. E da mesma forma, Tamar, estou sendo injustiçada, só que há um caminho para mim. E o caminho de Tamar é um caminho de alguém que tinha uma estratégia. O caminho de José era o caminho de alguém que tinha uma estratégia. Não era alguém que simplesmente estava passando por aquilo e era uma vítima da sociedade. Olha, Tamar, vítima da sociedade, viúva, volta para suas vestes da viuvez. Né? Essa não era a vida de Tamar. Tamar, ela tinha essa consciência, tira a veste da viúva, coloca a veste da prostituta sacerdotal, vai, dá o bote, pega a semente, gera da semente, que dali sai a vida e sai a descendência do próprio Deus. E eu acho incrível, porque tu abre o livro de Mateus, tu abre lá o Evangelho de Mateus e enxerga no Evangelho de Mateus, no começo da carta, você vai perceber quem é a pessoa que está como precursora, né, que fala 14 gerações depois de Abraão. Olha quem é o precursor da existência do Filho do Deus vivo, da descendência, da essência do Filho do Deus vivo.
Olha lá qual que é a essência, você vai encontrar. É Pérez. É o ventre de Tamar. Amém? Quer falar alguma coisa Amém. sobre, amor? Não, eu quero falar depois do... Pode falar agora. Ah, ok. É que o tema de hoje é verdadeiro escolhido, né, que não encolhe a mão. E aí, enquanto eu estava compartilhando aqui, eu lembrei de algo que fez muito sentido, né? Porque o que é essa marca, né, de dizer que coloca a mão primeiro, tem o fio de escarlate, mas não rompe e é Pérez que rompe, né? Que é o primeiro rompedor. É a mesma figura de Cristo e Adão, né? Porque Adão é aquele primeiro. É o primeiro que vem, que vai, só que ele encolhe, né? Ou seja, ele retrocede, né? Ele não persevera, ele cai ali, tem a queda. E esse fio de escarlate é a marca de que vai vir o Salvador mesmo, né? Essa salvação. E aí vem Pérez, que rompe, que é a marca de Cristo, o último Adão, que rompeu os véus, rompeu o véu da religiosidade, rompeu o véu para nos trazer salvação, né? Traz a salvação. Ele de fato é o segundo e o primeiro em nossas vidas. Então, eu fiquei pensando muito sobre isso, porque também é a marca daqueles que não são, que são escolhidos, né, que começam a vida com Deus, mas retrocedem, não perseveram, que é nessa questão da solidão, por exemplo, enfrentam um momento de solidão, um cenário parecido como esse, e não perseveram. E tem um versículo que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês, que ele fala assim, ó, em Gálatas, né, ele fala assim: sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vós aperfeiçoando na carne. É exatamente a figura de Zera, né? Ele começa, é como se esse começar no Espírito e volta, né? Retrocede. E hoje, nós, como os filhos de Deus, quando entregamos-nos para Jesus, nós vemos que muitas pessoas que talvez começou a caminhada, retrocede, não persevera. E o importante é perseverar, porque 2 Timóteo 2:11 fala assim: fiel essa palavra, se já morremos com ele, também viveremos com ele. 12, se perseverarmos, também com ele reinaremos. Uau. Perseverar é para você reinar, porque reina quem persevera. Então, Tamar perseverou, né? Acreditou. E por isso ela reinou com muita soberania, pois dela sai a linhagem de Cristo. Uau, Amém. que incrível isso. Glória a Jesus. Essa é a ótica que eu quero que vocês tenham, né? Aleluia. Em concordância com a minha esposa nesse dia. Eu quero que vocês realmente coloquem a mente nisso, nessa esperança, porque é uma promessa, né? Guardando o coração do desespero. Sim. Então, o coração guardado do desespero é esse coração que já foi realmente forjado nessa aliança. E assim como ela falou, porque todas essas palavras que nós realmente trazemos do Antigo Testamento é realmente para que você linke com a aliança que você tem com Cristo hoje. A aliança de esperança, uma aliança que você pode realmente confiar nas promessas, uma aliança de um Deus fiel, uma aliança de que você lança suas ansiedades sobre a cruz de Cristo. Então, uma das coisas que eu refleti essa semana é que se José, que era o homem que foi naquela época, da descendente de Jacó, tinha já essa aliança, né? E Faraó olha para ele e fala assim: quem nós vamos colocar nesse lugar alto para governar e administrar todo o Egito? Se não aquele que tem o Espírito de Deus, aquele que tem o Espírito do Deus vivo, né? No caso. Então, nós temos esse Espírito que o mundo não pode receber. O Faraó não podia receber, apesar de ser o Faraó, apesar de precisar realmente dessa sabedoria para gerir e ter uma administração de todas as suas posses daquela época, que eram posses muito importantes naquele reino, né? Só que não é assim que as coisas funcionam. Deus, ele vai levantar os escolhidos. Por isso que Jesus, ele dá uma afirmação muito incrível, e essa semana eu vi essa realidade. Deus escolhe os que não são. Então, às vezes, as pessoas, elas se convertem e elas escolhem quem realmente... Elas esquecem quem realmente elas eram. Elas eram as que não eram. E, eu era... Isso é um filme editado na sua cabeça, né? Porque as pessoas elas editam um filme na cabeça delas, né? Não, eu era isso, eu tinha essas vantagens. Ei, Deus escolheu os que não são, pode ter certeza que você não era. Para reduzir a nada os que são. E glória a Deus porque você não era. Você tinha algumas habilidades, mas não era muito assim que as coisas funcionavam, né? Então, eu fico muito feliz de ver que Deus, ele escolhe pessoas que não são para enchê-las do Espírito. E esse Espírito é o que vai realmente te dar a capacidade de entender
que você pode colocar a sua mente nas promessas de Deus, porque elas não falharão, elas não cairão por terra, e os eventos aparecerão para que você consiga dar o testemunho. Então, quando as oportunidades aparecerem, que Deus te encontre preparado, que elas te encontrem preparado, que elas te encontrem capaz de responder a elas com estratégia, sem fermento, mas com muita proatividade. Um coração que não se ancora no desespero, mas se ancora nas estratégias celestiais. Aqui a gente tem uma canção muito incrível que é sobre as estratégias celestiais, Ele né? tem as estratégias celestiais para mim. Eu só vou obedecer e entregar tudo até o fim. Exatamente. Voltarei à casa do pão, ao lugar da promessa, em comunhão com os irmãos. Amém, aleluia. E essa é a realidade. O verdadeiro escolhido, ele não encolhe a mão. Amém. Ele não encolhe a mão. E só para finalizar, antes de dar essa palavra, eu quero só que você faça a sua oferta, tá? Aqui tá o QR Code, oferte na igreja em Vinhedo, oferte nesse mover, Amém. seja um mover de Deus abençoador. Não encolhe a mão! Não encolhe a mão! E linkado com isso, a mão direita é a mão de dar, só para te explicar. Jesus fala assim, quando você dá a sua oferta com a mão direita, esconda a esquerda. Por quê? Esquerda é receber, né? Você está recebendo, e a mão direita é a mão de dar. Então, o verdadeiro escolhido, ele não encolhe a mão. Então, seja um Pérez rompedor, estenda sua mão do dar e esconda sua mão do receber. Seja um verdadeiro ofertante na casa de Deus, porque o QR Code está aqui na lateral e você vai receber agora da nossa mão mais uma oração, porque nós somos um e um único corpo. Então, se ligue nessa realidade e que Deus abençoe sua vida. Valeu demais! Shalom! Senhor Jesus, te agradecemos por essa sexta-feira, declarando, Senhor, nesse dia o nosso amor por Ti. Declarando, Senhor, que nós amamos a Tua presença, nos prostramos diante dela, desejamos, Senhor, os Teus altares, desejamos a vida contigo, Senhor. Desejamos, Senhor, a Tua palavra mais do que tudo. Senhor, temos sede, ansiamos, Senhor, por isso, ansiamos, Senhor, por essa água, desejamos esse pão, Senhor. Nesse dia nós clamamos a Ti. Obrigada por esse mês de junho. Obrigada, Senhor, pelos ciclos que o Senhor nos dá a oportunidade, Senhor, de vivermos renovo, onde a palavra nos renova, nos direciona. Não somos condicionados aos diagnósticos desse mundo, mas somos direcionados pela Tua palavra acima de diagnósticos e circunstâncias. Por isso, Senhor, nessa sexta-feira do meditar, que o meditar do nosso coração seja agradável ao Senhor, que toda ansiedade que impede, Senhor, de meditarmos a Tua promessa caia por terra. O Senhor deu essa ordem a Josué, de que ele meditasse na Tua palavra de dia e de noite para fazer prosperar o seu caminho. Senhor Jesus, tudo aquilo, Senhor, que nós temos meditado em como encontrar caminho, solução, resolver a nossa vida, Senhor Jesus, em todos os aspectos, nós agora declaramos, Senhor, que toda essa ansiedade não tem poder sobre nós, mas queremos nesse dia, Senhor, invocar o Teu nome. Ó Senhor Jesus, meditar na Tua palavra e saber que o próprio Espírito em nós nos ativa para uma nova ótica, nos ativa para novas percepções. Queremos no Espírito enxergar todas as coisas, meditando na Tua palavra, meditando na vida, meditando nessa luz. Senhor meu Deus, clamamos a Ti, Senhor, nesse dia, pela palavra e pelo junho de Tamar, rompedora. Rompemos, Senhor, com todo o caos que o inimigo levantou, rompemos com as barreiras de inimizade, rompemos com barreiras, Senhor, de infidelidade. Ó, Senhor Jesus, nós rompemos com toda a barreira de miséria, de procrastinação, de todas as coisas que querem impedir o nosso avanço, barreira de vitimização, de heroísmo, Senhor. Ó, Senhor, nós rompemos hoje, porque como Tamar, Senhor, não se vitimizou e nem saiu heróica de situação nenhuma, mas ela se prostrou, ela se entregou. Nós queremos ser essa libação, Senhor, que mata a sede de justiça, que mata mesmo, Senhor, essa sede que nós temos, Senhor, de reversão e de transformação. Nós temos aliança com a continuidade, assim, Senhor, como Pérez foi um rompedor no ventre dela. O primeiro recuou a sua mão, Zera recuou a sua mão, Senhor, mas nós temos a mão que estende, a mão que rompe, a mão que não encolhe. Em nome de Jesus, seja essa mão, Senhor, essa destra que nós oferecemos de comunhão,
seja mesmo, Senhor, a alegria de gerar, a alegria, Senhor, do fruto que vem à luz, aquilo, Senhor, que nos faz avançar. Nós queremos, Senhor, viver nessa dimensão e nessa extensão do teu corpo. Em nome de Jesus, rompe mesmo com os nossos pensamentos medíocres, com aquilo, Senhor, que nos deixa limitados, Senhor, na nossa própria vontade, como nós somos limitados no nosso eu, limitados no que é para nós, no nosso conforto, numa busca incessante de coisas vazias. Nós não queremos ser, Senhor, vasos rasos. Tem misericórdia, Senhor, nos dá profundidade mesmo na nossa busca, Senhor, na nossa entrega. O nosso olhar seja profundo, que o nosso abismo, Senhor, possa comunicar ao abismo dos nossos irmãos, haja mesmo conexões reais. Nós estendemos a nossa mão para essa comunhão, em nome de Jesus. Nós clamamos pela Tua palavra que é vida. Queremos colocar a nossa mente, Senhor, na Tua promessa. Nos guarda, Senhor, de todo o desespero. Guarda o nosso coração da ansiedade, das coisas que virão. Guarda o nosso coração, Senhor, em nome de Jesus, de tudo aquilo que nós queremos nos preservar e nos assegurar. Nós queremos hoje colocar a mente na promessa que não falha, de um Deus que é fiel. O Senhor nunca falha. Em nome de Jesus, o escolhido nunca é o encolhido, mas o escolhido, definido, que abre, que traz a luz, que vem para fora. Ó, Senhor, que venha para fora mesmo, Senhor, o novo, o ousado, aquilo que o Senhor escolheu para marcar essa nova genealogia, Senhor, essa linhagem completamente diferente daquilo que se espera, de um formato que foi criado. Uma linhagem, Senhor, que denuncia todo o sistema religioso que nós mesmos criamos dentro de nós. Tem misericórdia de sermos tão sistemáticos para o nosso ego. Tem misericórdia, Senhor, de levantarmos altares que não são para Ti. Escolhemos tantos deuses, Senhor. Tem misericórdia. Fazemos da nossa própria busca e crescimento espiritual também um Deus para nós, nos comparando, achando que somos melhores. Tem misericórdia porque nos colocamos em pedestais. Tem misericórdia porque nos sentimos mais espiritualizados, espirituosos, mais cheios de Deus. Ó, Senhor Jesus, tem misericórdia, Senhor. Que possamos enxergar, Senhor, a sede do outro, a nossa própria sede também. Tem misericórdia, Senhor, que sejamos mutuamente dessedentados, Senhor, pela Tua palavra, pela alegria, o Teu amor constrangedor. Em nome de Jesus, nós queremos mais de Ti, Senhor. Nós queremos mais do Senhor. Nessa sexta-feira, que possamos, debaixo da Tua palavra, Senhor, alcançar esse coração limpo, que busca, que deseja, Senhor. Em nome de Jesus, Pai de amor, que sejam os nossos dias, Senhor, dias de meditar na Tua palavra, meditar na Tua vontade, toda a agitação que tem nos distraído e nos roubado, Senhor, da Tua presença, de estarmos dela, de carregarmos e manifestarmos essa presença, seja agora dissipado, Senhor, porque queremos verdadeiramente, Senhor, meditar no que é real. Todas as situações mentirosas, todas as situações vãs e enganosas, arranca dos nossos olhos. Senhor Jesus, tem misericórdia, Te amamos, queremos mais de Ti, Senhor. Que essa oração, aonde chegar, Senhor, aonde houver concordância, haja uma grande liberação de luz, de entendimento, de sabedoria, de discernimento, Senhor. Traz mesmo nessa sexta-feira aquilo que precisamos enxergar. Traz sobre nós a Tua revelação. Desejamos, profetizamos, Senhor, e declaramos que nós Te amamos. Amém.
De braços abertos quero te receber. Filho, eu estava esperando você. Pra mim você é tudo que eu sonhei um dia. Yeah, eu te amo. De braços abertos quero te receber. Filho, eu estava esperando você. Pra mim você é tudo que eu sonhei um dia. Eu te amo. De braços abertos quero te receber. Filho, eu estava esperando você. Pra mim você é tudo. Por hoje eu te amo. Eu não quero mais viver, não, longe da tua presença, meu Senhor. Hoje quero voltar ao início de tudo, de quando eu era feliz. Sentia a tua presença, caminhava ali no seu jardim. Te encontrava todo dia, mas me perdi, Senhor, no caminhar. Tentei andar sozinho na aventura desta vida e foi só ilusão. Confesso que andei perdido, sim, mas hoje eu te devolvo um coração arrependido, prostrado. Quero voltar, Senhor, para os teus rios, voltar. Me molhar, me lavar, me ensinar, me inspirar e agir outra vez no meu coração. Me molhar, me lavar, me ensinar, me inspirar e agir outra vez com fogo e ardir outra vez no meu coração e ardir outra vez no meu coração. As folhas das plantas no chão, o vento soprando noutra direção. Tento saber, desaprender, pra ser de novo então. As folhas das plantas no chão, o vento soprando noutra direção. Tento saber, desaprender, pra ser de novo então. Tem que mudar pra não morrer. Se não deixar findar o mesmo jeito de viver, não
Quais são os ventos fortes que me fizeram entender? Totalmente torta, tem alguém pra endireitar minha vida. Um toquinho teu já mudaria toda a minha linha. Totalmente torta, tem alguém pra endireitar minha vida. Um toquinho teu já mudaria toda a minha linha. Desentorta, desintegra, desconstitui, desfaz, desenvolve o meu amor por ti. Jesus. Totalmente torta, tem alguém pra endireitar minha vida. Um toquinho teu já mudaria toda a minha linha. Totalmente torta, tem alguém pra endireitar minha vida. Um toquinho